Alô pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um programa aqui, mais uma aula. Hoje a gente vai ver aqui a parte de JDBC, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí como é que funciona a parte de JDBC. Como eu falei para vocês na aula, a gente vai ver hoje só a parte de conexão com o banco de dados, certo? Beleza. Então, o JDBC é uma API lá do Java, né? Que ele provê conectividade com base de dados, né? Então a gente está trabalhando com Oracle XE, né? Aqui na hora de lançar o padrão. E hoje a gente vai ver como é que faz o Java comunicar com o banco de dados. Beleza. O que é JDBC? É uma API, né? Uma biblioteca, né? Que é implementada em Java, né? Que ele faz a conexão entre o banco de dados e a API do Java, certo? Então ele faz toda a implementação, já abstrai toda a implementação para a gente. E o que a gente precisa saber para trabalhar com JDBC? É importante a gente entender que o banco de dados é um componente externo, mais que seja de software. Ele também é um componente externo, então ele tem uma porta de conexão, interface de comunicação, né, com o sistema operacional, né, com o Java no caso, que a gente está trabalhando. Né. Essa interface de comunicação, ela tem que ter um driver que intermedia isso aí, por quê? Porque quando a gente está trabalhando com o sistema operacional, por exemplo, sei lá, uma impressora. Então, para você poder imprimir, você tem que instalar o driver para que o sistema operacional entenda que a impressora consiga comunicar com a impressora. No caso, o sistema operacional está gerenciando tudo aí. Só que o Java é um programa e o banco é outro. Então, como é que vai para que os dois programas se conversem? Então, tem que ter um drive, que é um JAR externo. E como é que a gente faz para pegar esse JAR externo? Eu vou colocar no clube para você já esse JAR já pronto, mas em caso de trabalhar, né? Do trabalho, você vai botar aqui, ó, driver, Oracle. A versão dele, no caso eu não consegui pegar a DG, né, mas é o mesmo driver, mas 10G JDBC. Aí você vem aqui no Google e ele já vai te dar o pacote de driver aqui, ó. Então você pode pegar, ó, 11G, 10G e tal. Então você pode clicar aqui e você vai baixar o JAR, esse JARzinho aqui, esse JAR aqui, para ser comunicado com o Java. Então tem projeto dedicado 1.4, 1.5. Então tem vários tipos de driver, né? Então eu estou trabalhando com esse Classes 12 aqui, por mais que seja do JDK 1.3, mas como estou no 1.7, mesmo assim funciona, certo? Então você baixa o driver, né, do Oracle, site da Oracle, e está pronto para trabalhar, só é adicionar no projeto. Beleza. Voltando para cá. Então, para cada banco de dados vai ter um driver nativo. Então, no caso da gente, o Oracle, a gente pega na internet, sempre que um fabricante de banco de dados produz uma nova versão do banco, ele sempre disponibiliza um JAR, um JDBC, para que os usuários consigam comunicar, porque não adianta. Você tem um banco de dados e tem um sistema que conversa. Então, eles fabricam driver para todas as linguagens, certo? De programação. Então, não se preocupem que qualquer banco de dados não vai faltar um driver para que vocês consigam comunicar. Não se aperreie. Beleza. Quem faz a interface do Java, né? Quem que faz a interface do Java com o banco de dados? Então, todas as classes que trabalham com JDBC está dentro do pacote java.sql. Então, tudo que envolve banco de dados está no pacote JavaSQL. Por que isso? Porque eu estou frisando no pacote JavaSQL. Porque a classe Connection, ela tem diferente tipo de conexões dentro da API do Java. Tá entendendo? Então, você precisa saber que a API para conexão com banco de dados fica dentro do pacote JavaSQL. Então, quando você for importar para o projeto, né, a Connection, então é interessante que vocês entendam que tudo que você vai trabalhar com banco de dados, do statement, connect, drive manager, prepare statement, result set, tudo isso você tem que importar o que está dentro do pacote JavaSQL. Se você importar de outro pacote, por exemplo, o statement tem outro pacote, o result set tem outro pacote, a connection tem de outro pacote. Então, tudo isso vocês têm que entender que vocês vão ter que importar
só do pacote JavaSQL. Por exemplo, o date. O date tem do JavaSQL e date do Java útil. Normalmente a gente gosta de trabalhar com Java útil, mas também tem do pacote JavaSQL. Então, é interessante que vocês entendam que trabalhar com API de banco sempre puxe para o JavaSQL. Beleza. A gente tem algumas principais interfaces do Java, né? A primeira deles é o Driver Manager, certo? Então, o Driver Manager é quem fornece, quem carrega o driver do banco para a memória. Então, é essa classe, o Driver Manager, que faz a conexão, né? Então, ele carrega o driver e ele executa a conexão, certo? Então, ele vai estabelecer a comunicação com o banco de dados. Então, o Driver Manager, ele é importante para fazer o primeiro passo do banco, da comunicação com o banco, que é a conexão. Só que antes disso, a gente precisa trabalhar, saber qual é a classe que o Driver Manager vai fazer a interface. Então, a classe de comunicação do Oracle, né, ela vai estar dentro do pacote lá do Classes 12, que eu mostrei para vocês. Então, dentro daquele jar do banco, vai estar a interface de comunicação com o banco Oracle. Vamos entender aqui, certo? Deixa eu abrir aqui o Eclipse. Então, veja, eu criei aqui uma classe conexão, certo? Então, deixa eu apagar esse import aqui, que não está usando para nada. Então, veja, ó, preste bem atenção. Eu estou importando o Connect do JavaSQL, estou importando o Driver Manager do JavaSQL e estou importando o SQL Exception do Driver JavaSQL. Então, entendam que tudo que é interface com o banco, a gente vai puxar do pacote JavaSQL. Beleza. Eu criei uma classe conexão para conectar com o banco de dados e criei um atributo estático, né? Por que estático? Qual a diferença de estático para atributo sem ser estático? O estático é um atributo de classe e não de objeto. Por que isso? Porque eu quero que tenha só uma conexão com o banco de dados para o sistema todo. Então, ele só vai criar uma nova conexão se o atributo da classe connection for null. Ou seja, se não tiver nenhuma conexão estabelecida. Por que isso? Porque se você ficar abrindo o tempo todo conexão com o banco de dados, tá entendendo? Ocasiona que vai sobrecarregar teu sistema e teu banco de dados tua aplicação pode não funcionar corretamente. Então o que acontece? A gente coloca para criar somente uma conexão com o banco de dados e dentro dessa conexão que aí a gente trabalha com ele utilizando todos os recursos. Então, eu criei esse atributo tipo connection static. Por quê? Porque ele só vai instanciar uma nova conexão caso o atributo da classe ainda não tenha sido inicializado. Ou seja, ele só vai inicializar a conexão a primeira vez que ele abrir um repositório. Só. A primeira vez que ele abrir, ele cria uma conexão. Depois ele sempre reusa a mesma conexão. Vamos lá. Esse class for name, o que é isso? Ele está pegando, instanciando para a memória uma classe Java, instanciando para a memória uma classe Java, para que a gente consiga comunicar com o banco de dados. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou vindo aqui e inicializando o meu driver do Oracle. Como é que a gente faz para a gente importar a biblioteca? Eu criei uma pasta lib no projeto aqui, qualquer. Então criei uma pasta lib e joguei aqui esse classe 12 jar que eu baixei daquele site lá do Oracle, certo? Então tá aqui, ó, baixado. O que eu vou fazer aqui no projeto? Eu vou adicionar a biblioteca. Eu venho aqui em Properties e ó, bibliotecas. Ele já está adicionado aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, adicionar já. Ele vai dar aqui, ó, abro o meu projeto e classe 12, ele já vem aqui e ok, a biblioteca está adicionada. Então a gente já vai fazer parte aqui do nosso projeto, certo? Beleza? Então, ó, a gente tem essa biblioteca já adicionada. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento? Eu estou pegando o que? A minha classe 12 do Java, certo?
do Oracle e estou instanciando o Oracle Drive. Onde é que está isso aqui? Ele diz aqui, ó, o caminho do pacote, ó, Oracle, tá vendo aqui a biblioteca, JDBC, driver, Oracle Driver. Então, ó, a gente tá aqui no Oracle Driver e beleza, aqui tá vendo, ó. Então ele está instanciando essa classe aqui, que é a interface de comunicação com o banco de dados. Então, isso aqui é padrão, gente. Quando vocês veem isso aqui é totalmente padrão. O que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu vou deixar isso aqui, porque eu criei uma classe de parâmetro de conexão aqui. Então, ó, public, eu deixei para que vocês vissem. Eu vou botar aqui como classe. Certo? Aí aqui a gente joga aqui, beleza. Então aqui, ó, a gente vem e parâmetros de conexão ponto classe. Beleza. Então, ó, a gente está instanciando a classe Oracle aqui, certo? Com essa classe da Oracle instanciada em memória, o Driver Manager vai poder fazer e criar uma conexão a partir dela. Então, ele passa como 3 parâmetros. A URL, que é onde está o banco de dados rodando. Então, está rodando, tem um protocolo JDBC, Oracle, que está rodando no localhost, ou seja, está rodando na minha máquina, na porta 1521, e eu estou acessando o banco de dados XE. Esse banco de dados XE é padrão. Por quê? Porque nessa versão expressa, que é gratuita do Oracle, só vem esse banco XE. Não vem você não tem a possibilidade de criar outro banco. Mas, se você tivesse com a versão paga do Oracle, então você tem na sua empresa tem vários sistemas, sei lá. Tem um sistema de farmácia, aí você bota lá, SI Farm. Se você na sua fazenda, na sua empresa, tem um sistema de habilitação, SI Hub, por exemplo. Então, mas, como a gente só está pagando versão de graça, né? Não está pagando nada, então só pode ter esse esquema do Oracle XE. Beleza. Então, quando eu instalei o Oracle, ele pede para botar a senha. Então ele já bota esse usuário padrão aqui, system, que eu estou passando, e a senha é 1, 2, 3, certo? Então aí a classe, aquela classe lá que a gente instancia antes do Driver Manager. Beleza. Então aqui, ó, eu tenho minha classe de conexão. Beleza. Vou fazer o seguinte. E aqui, ó, conexão. Conexão. Set auto commit para true. Então o que é isso? Sei que vocês não viram ainda esse comando de commit, né, na cadeira de banco. Não vou entrar em detalhes sobre ele. Mas fiquem atentos que o commit serve para confirmar. O commit é confirmar a transação. Então, para você, depois que você insere um registro, altera um registro, qualquer manipulação que você faz no banco de dados, você precisa fazer a confirmação dessa alteração para o banco. Então você envia o comando chamado commit. O que eu estou dizendo aqui? Qualquer alteração que eu faça, um insert, um delete ou um update, eu não preciso enviar o comando de confirmação. Por quê? Porque ele vai se confirmar automaticamente. Tranquilo. Beleza. Fiz a minha conexão, certo? O que a gente tem que fazer agora para trabalhar com o banco de dados? Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Então vamos lá. Então o Driver Manager. Então o Driver Manager ele é responsável pelo gerenciamento do driver da conexão. Então a gente já viu na prática ali no código fonte como é que faz para estabelecer a conexão, né? Certo? Então ele faz uma conexão. Então ele retorna a interface connection do Java, né? Então o connection ele representa a conexão com o banco de dados. Então você com esse connection você faz todas as operações. Você executa uma query, você executa um update, você comita, dá rollback, enfim, e encerra a conexão, enfim, né? Então tá preocupado como é que o banco vai se comportar, certo? Então essa é a classe básica para trabalhar com o JDBC. Bom,
statement. Já já eu falo um pouquinho sobre o statement, certo? Deixa eu começar a montar aqui a minha classe de conexão com o banco de dados. Então lembra que a gente tem o que? A gente falou na aula que a gente vai trabalhar com arquitetura, né? Padrão de projeto, arquitetura dividida em camada, usando o padrão DAO. O que é isso? É a gente ter uma interface única de acesso a banco de dados. Então a gente vai fazer o que? A gente tem o que atualmente no projeto da gente? A gente tem o seguinte. A gente tem uma camada que é a fachada. A gente tem aqui a fachada, que é o facade, né? A gente tem o cadastro. E a gente acessa também a nosso tipo de classe chamado DAO. Que o DAO fisicamente vai acessar quem? O banco de dados, certo? Então ele vai acessar a base. Certo? Ele vai acessar a base Oracle. Certo? Então como é que ele vai usar isso aqui? Como é que ele vai usar isso aqui? Desculpe. Ele vai usar naquela nossa classe conexão. Certo? Aqui a gente vai ter uma classe entidade DAO. Né? Então, no caso a gente vai trabalhar com o cliente. Cliente DAO. Aqui o cadastro de cliente. E esse aqui é único para todo mundo. Por quê? Porque se eu tiver aqui, no caso ali é o projeto que eu peguei de Gustavo, era paciente. Então aqui, ó, cadastro de paciente. E aqui o DAO de paciente. Que o DAO de paciente vai se conectar com o banco também. Então para cada entidade que eu vou ter essa estrutura. Certo? Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui. A gente tinha o DAO Array, né, que tinha uma lista, um array list, só que agora vai mudar. Agora a gente vai ter o que? O DAO JDBC. E o DAO JDBC a gente vai ter como que de atributo? Conexão. A gente vai ter uma conexão. Certo? Então a gente vai ter uma conexão aqui com um banco de dados. Então eu vou lá aqui, ó, importo a minha conexão que eu joguei no pacote útil. Certo? Então eu tenho um pacote útil aqui com os parâmetros da conexão e a conexão. Então eu importei a minha conexão, certo? Tenho o meu construtor, cliente da JDBC, que a gente vai ter o que? A instância da conexão. Conexão recebe new conexão. Massa. Beleza. Então aqui eu construí. Então para adicionar um registro public, vamos buscar um registro primeiro do cliente. Eu tenho a conexão feita aqui com o banco de dados, certo? E eu vou dar um select asterisco com o cliente e vai vir um cliente chamado João Luiz. Então, esse cliente pode ser acessado pelo banco de dados. Aqui é o meu SQL Developer, gente, é um ambiente muito legal. Eu recomendo utilizar o SQL Developer, certo? Por quê? Porque é uma interface gratuita da Oracle, feita em Java, que é muito legal, que tem tudo do banco de dados. Então tem todos os tipos, os triggers, sequences, então enfim, tudo que vocês vão ver do banco de dados vai estar aqui nessa interface. Né? Então é muito bom, recomendo utilizar o SQL Developer. Bom, aí a gente tem o que aqui? O método para buscar, certo? Então o método buscar do cliente retorna um cliente. Então, ó, buscar passando um código que é a chave, certo? Antes disso, eu vou criar um método para imprimir todos os clientes, certo? Vou criar um método aqui. Deixa eu importar aqui a classe cliente, que ele está reclamando. Public.
eu vou retornar uma lista com todos os clientes, certo? Então eu vou retornar um array list. Só que eu não vou trabalhar já com array list. Eu vou usar o que? Collection. Por que collection? Porque collection é uma interface que reduz, pode se usar qualquer coleção. Então eu posso trabalhar com array list, posso trabalhar com vector, posso trabalhar com like list. Então eu vou retornar uma coleção. Então eu vou retornar uma coleção. E eu venho aqui, ó, e chamado de listar, certo? Então o listar, aí aqui eu vou ter um array list, que ela é uma collection de cliente, certo? E eu vou colocar aqui new array list, passando, dizendo que é um array list de cliente. Beleza. Vou chamar ela de lista e vou retornar a lista, certo? Massa. Então aqui eu vou ter que importar collect para parar de reclamar. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu preciso de um statement. Só que statement, veja gente, ó, tem statement Java Beans e tem statement Java SQL. Como eu estou trabalhando com Java com banco de dados, é que eu vou fazer statement Java SQL. Então, statement, vou chamar de link, certo? E vou dizer this ponto conexão ponto get conexão, que essa aqui é a minha classe conexão e aqui sim é o connection. Então, ó, connection ponto create statement. Pronto. Beleza. Ele está reclamando por quê? Porque isso aqui pode estourar um erro de SQL. Então, eu vou aqui e vou dizer que eu quero tratar aqui mesmo, certo? Se der erro, ele vai tratar aqui mesmo. Beleza. Aí, o que é o statement? Gente, o statement, como eu chamei ali, é um link. Então, ele é um canal que a conexão está estabelecida, mas você força um canal, você pede um canal que você vai, nessa hora, realmente utilizar o banco de dados. Porque uma coisa é você estar com a conexão estabelecida. É a mesma coisa de eu estar jogando videogame. Eu estou com conexão estabelecida. Mas está lá em descanso o videogame. Eu não estou usando a internet. Eu estou só conectado. Mas na hora que eu quero enviar os dados, aí sim eu digo, usa essa conexão que está estabelecida aí. Cria um canal. Então é como se o recurso estivesse lá disponível, mas você não está usando. Agora, desse fato, quando você cria o statement para você comunicar com o banco de dados. Certo? Então, quando você vai fazer uma alteração no banco de dados, você joga o execute update. Por que isso? Porque você está alterando o banco de dados. Aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, insert in tal aluno, values 1, Pedro da Silva. Quando você quer consultar alguma coisa, você executa query, certo? Então, esse é o padrão. Então, quando a gente usa para select, então a gente usa o execute, mas eu gosto de usar o execute query, certo? Então, é interessante que a gente saiba que o execute update serve para alterar o banco de dados, ou seja, insert, update ou delete. E execute, que ele chama de execute aqui, mas eu gosto de usar o método execute query. Então aqui, ó, eu estabeleci o link. Aí aqui, ó, tem a próxima classe, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou trabalhar com o result set. O que é o result set? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é um result set. Lembra do array list que tem o iterator? O result set, ele é um iterator de uma consulta. Como assim um iterator de uma consulta? Você vai iterar uma consulta? É como se fosse um cursor, certo? Então, eu não sei se você já viu o conceito de cursor, mas vamos imaginar que a gente tem uma tabela, certo? A gente tem uma tabela. A gente tem uma tabela. Beleza. Com 4 tuplas, certo?
três tuplas aqui no caso, que aqui são as colunas em cima. Vamos supor que eu tenho uma tabela com 4 colunas, certo? Coluna A, B, C e D, certo? E aqui eu tenho os registros. Aí vamos supor que eu dei um select. Aí eu vou dar um select A, vírgula B, ou seja, eu só quero o campo A e o campo B, from tabela, certo? From tabela. Só que eu quero A seja maior que 2. Aí vamos supor que a tabela aqui A seja aqui o registro 1, aqui A, 1, vamos supor que seja maior ou igual a 2, certo? 2, 3. A seja um inteiro de 3 registros, né? Um inteiro de 3 registros tem 1, 2, 3. O que ele vai fazer aqui nesse momento? Ele vai retornar o quê? As duas últimas linhas. O que ele vai fazer? Ele vai criar, como se ele criasse uma tabela nova, só para a resposta. Então, vou botar aqui embaixo. Uma tabelinha nova só para a resposta. Que vai ter o quê? Vai ter 2 registros, certo? Então, vou botar aqui, ó, só para vocês saberem que vai ter 2 registros. Aqui, 2 registros. E, ó, só 2 colunas. Ele vai criar uma tabelinha nova, né? Só para enviar como resposta. Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Então, ele vai ter esses 2 registros aqui só, certo? Então, ó, aqui ele vai ter 2, 3 e o B aqui. Vamos supor que o B fosse o nome, né? Código de descrição, certo? Então, ó, C e D está fora, certo? E o número 1 também está fora. Então, isso aqui tudinho está fora, né? No registro 1, o que ele vai retornar só? Só esse pequeno grupo aqui, ó. Ele vai retornar só esse pequeno grupo aqui. Então, ele vai criar uma tabelinha de resposta, certo? Então, é como se ele tivesse reduzido o escopo da tabela. Só retorna isso aqui. Aí, o que acontece? O result set, quando retorna, ele retorna essa pequena tabelinha, certo? E apontando, aí é o seguinte, é como se, deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar que B fosse o nome, certo? O A código e o B nome, certo? Então ele vai retornar o seguinte, ele vai retornar aqui, assim. Ele vai retornar 2 e 3. E aqui o nome da pessoa vai ser fulano e cicrano. Tranquilo, ele vai retornar isso aqui. Então, esses registros que ele está retornando aqui, essa resposta dele, essa mini tabela que ele retornou, ou seja, um pequeno grupo de um grupo maior, que é a tabela grande, que tem todos os dados. Então, a gente vai retornar só o pequeno grupo. O que a gente vai fazer aqui agora? Nesse momento, o result set, então a gente vai ter aqui, ó, result. Aí aqui, ó, Java sempre SQL, certo? Eu vou chamar de RS. O RS vai ser dado do link.execute query. Minha tabela de cliente tem o que? Código, nome e sobrenome, certo? Então, ó, deixa eu organizar aqui para ficar bem organizado e direitinho. Aqui, ó, string SQL recebe select código nome, select código nome e sobrenome. É isso. É isso mesmo. Código nome e sobrenome. Certo. From cliente. Beleza. Então aqui é o minha instrução SQL. E aqui eu vou retornar o result set, vai ser retornado. Então aqui, ó, enquanto
rs.next. Beleza, por que isso? Deixa eu explicar. Por que eu usei o rs.next? Lembra que a gente tem um array list, deixa eu pegar aqui, o array list. Lista, iterator, isso aqui é só para vocês se lembrarem da aula de collection, certo? Iterator de cliente, lista, isso aqui é só para vocês lembrarem. Opa. E lista.iterator. Aí aqui, ó, while, certo? O que a gente fazia? Cliente C recebe i.next. Pronto, vê. Veja só a diferença desse para esse. Então, esse aqui você já viu na aula passada. Certo? Então, vê. O que acontece? No iterator, na hora que você dá o next, ele já retorna o objeto para a pessoa. Certo? E ele pergunta se tem próximo quando vai rodar. Beleza. O result set é um pouco diferente. Por quê? Porque ele não retorna para a pessoa nada. Ele só faz incrementar esse cursor dele internamente. Então, aqui ele faz o quê? Ele passa para o próximo e te devolve já o objeto. Mas aqui ele não tem um objeto montado. Por quê? Porque essa montagem do objeto, quem vai fazer é a gente. Então, o que acontece? Graficamente, quando o cursor, o result set, é inicializado, ele inicializa aqui, ó, apontando para nada. Certo? Então ele dá cursor, passa para o próximo. Aí aqui, ó, ele vem para cá, ele está apontando para esse. Aí aqui você já pode pegar esses dados. Como pegar esses dados? Como a gente vai pegar esses dados? A gente vai pegar pelo nome da coluna. Então, a diferença aqui é o seguinte, aqui ele já é uma classe Java, então ele já pode retornar essa classe Java montada. Aqui não. Aqui ele é uma tabela, um cursor. Já no result set ele é uma tabela, um cursor. Então você que tem que pegar os dados e montar o objeto do Java. Então como é que a gente faz isso? Então, quando o result set ele vem apontando para nada, se eu der o next direto, ele só vai executar uma vez. Então aqui, ó, sempre que ele pode dar next, ele incrementa uma linha. Então se eu retornei 10 linhas, ele vai dar next 10 vezes. Se ele retornou nenhuma linha, ele não vai dar next nenhuma vez. Então ele vai simplesmente passar aqui direto e não vai fazer nada. A coleção vai estar vazia. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai instanciar o cliente. Certo? Deixa eu fazer o seguinte. Melhor. Cliente C new cliente. Certo? Então a gente tem código, nome e sobrenome. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e criar essas variáveis, certo? Então, ó, int código recebe rs, que é o result set.get. Aí aqui você pode passar qualquer tipo de atributo no Java. Então aqui você vai fazer uma equiparação. Então, se no banco é vachar, por exemplo, isso aqui é vachar, que é um carácter, no Java a gente vai traduzir para string. Então, get string. Só que o código é inteiro, certo? O código aqui é inteiro. Como é que a gente vai fazer com o código? Get int. Então, ó, o get int, esses métodos de get, você pode ter dois métodos diferentes. Um, você pode passar o index da coluna, por exemplo. O código vai ser o index 0, por exemplo. Esse aqui é 0, esse aqui é 1 e esse aqui é 2. Então, se a gente passar aqui get int 0, ele vai pegar o código. Por quê? Porque ele é o primeiro, a primeira coluna na progressão. Por que eu não indico fazer isso? Porque se amanhã a gente trocar os SQL, fizer isso aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Beleza. Ele está buscando o código, nome e sobrenome do mesmo jeito, certo? Mas aqui o resultado já ia estar totalmente diferente. Então, para que eu possa mexer no SQL sem mexer e não precisar mexer aqui na resposta, o que é que eu passo? O nome da coluna. Então, ó, get código. Então, aqui ele tanto faz, ou aceita o nome da coluna. Se você usar um label aqui, as code, você vai ter que passar o label que você criou, certo? Então, preste atenção nisso. Se você passar um label aqui,
você vai ter que botar o label que você criou. Mas como aqui eu não quero passar label, o que eu vou fazer? Código. Beleza. Aí aqui, ó, string nome rs.getString nome. Aí aqui, ó, getString nome. E aqui falta quem? Sobrenome. Opa, string sobrenome rs.getString sobrenome. Beleza. Então aqui, ó, eu converti de entidade de relacionamento para orientado a objeto. Então isso é a função do DAO. Você pegar, a gente tem um modelo de banco de dados que é entidade de relacionamento e está convertendo para entidade, orientada a objetos. Então é assim que a gente faz, certo? Então aqui, ó, o que a gente precisa fazer também, lista, ponto adicionar C. Então ele vai adicionar todos os clientes da nossa lista. E no final ele vai retornar. Então aqui a gente está listando os clientes, certo? Beleza. Aí aqui o que eu vou fazer? A gente já fez um método. Vamos testar logo? Então aqui, ó, cadastro do cliente. O que eu vou fazer? Vou trocar de void para imprimir e vou botar listar. Certo? E aqui, ó, collection. E eu vou passar o que? Return DAO.listar. Massa. Então aqui eu preciso importar collection. Beleza. Aí eu vou para onde agora? E eu vou aqui criar um método. Preciso primeiro instanciar o cadastro de cliente. Certo? Preciso importá-lo. Certo? E aqui new cadastro de cliente. Beleza. Então aqui, ó, public. É interessante como o cadastro de cliente envolve a pasta envolve todos os cadastros. É bom a gente botar num sigmatorzinho, mas como a gente não viu esse padrão ainda, eu vou deixar pra gente ver em outra oportunidade, certo? Então, ó, collection certo? Ele vai retornar um collection de cliente, certo? Ele vai reclamar um pouquinho, porque vamos lá, listar cliente, certo? Aqui, ó, eu vou, ele vai pedir para importar cliente, certo? Então, beleza. Então aqui, ó, eu vou, posso colocar aqui também, certo? E eu posso colocar aqui também, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora, na minha classe de teste, certo? Então eu vou apagar tudo isso aqui.
Então aqui eu coloquei o cast, certo? E aqui eu vou iterar. Itereito no cliente e recebe lista ponto itereito, certo? Então então aqui a gente vai fazer o que? While e ponto next cliente c ponto e ponto next. Massa. Só que o que eu vou fazer aqui ainda? Para eu imprimir, eu vou public sobrescrever o toString, certo? De cliente. Como é que eu vou receber sobrescrever? Eu vou botar aqui o return código this ponto código mais nome mais this ponto nome mais sobrenome mais this ponto sobrenome. Beleza. Então aqui a gente vai poder já rodar. Então aqui ó, system.out.println. Por que isso? Porque quando eu mando imprimir o objeto, ele vai procurar o toString. O toString dele ele já vai executar aqui, ó. Isso aqui. Então ele já vai no toString. Então, ó, se eu botar para rodar aqui, ele rodou aqui, ó. Código 1, nome, João, sobrenome, Luiz. Beleza. Então o que eu fiz aqui? Eu inseri, eu listei, né, o cliente. Vamos inserir mais um pouquinho aqui? Sei lá, vamos colocar aqui. Cliente, dados, aqui, mais um, aqui, 2, Maria, Lúcia, mais 3, Carlos Figueiredo, mais 4, Joana Maranhão. Beleza. Vou salvar as modificações, certo? E agora aqui, ó, aquela salvar a modificação dele ali é o que é da commit. Então aquela modificação que eu fiz, naquele momento que ele fez, quer salvar a modificação, que é isso? Commit, certo? Então aqui, ó, temos 4 registros, certo? Então eu quero listar todos lá. Vamos rodar agora no Java. Agora aqui ele vai dar, ó, todo mundo que eu inseri. Então, João Luiz, Maria Lúcia, Carlos Figueiredo e Joana Maranhão. Beleza. Funcionou filé. E agora? O que a gente vai fazer? Então, vamos fazer outro teste aqui. Vamos agora botar o método de buscar, certo? Então, aqui ó, buscar. Então o que a gente vai fazer? Para buscar a gente vai retornar um objeto só, né? Então ó, não tem nem mistério, gente. É Ctrl C e Ctrl V. Aqui ó, cliente C igual a nu. E aqui ó, C só. Aqui a gente retira esse lista, certo? Então
esse código ele está reclamando por quê? Porque já existe aqui, né? Então tá aqui, ó, code, certo? E aqui, ó, where código igual a código. Então a gente está buscando o cliente com aquele código. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Return C. Beleza. Então tá feito o nosso método de buscar, certo? Veja que quando a gente faz um, já fica a mão na roda, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, gostoso. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? O que a gente precisa fazer agora? O buscar, cadê? Não tem o buscar. Public, void, buscar. Int C. Opa. Int code, return, DAO ponto, buscar, só no code. Aqui está como void, cliente, certo? Beleza. E agora aqui, public, cliente, buscar, cliente, int, code. E aqui, ó, return, cadcli, ponto, buscar. Certo. Beleza. Aí aqui eu vou passar, vou fazer o que aqui? Vou comentar isso aqui. E eu vou sysout.println f.buscar cliente, passando 2. E aqui eu vou executar o comando. E ele imprimiu nosso número 2, Maria Lúcia. Então, Maria Lúcia foi impressa, tá vendo? Código 2. Vamos trocar aqui. Vamos botar 3. Beleza. Tranquilo. E aí, a gente viu como faz para fazer consulta. Vamos executar agora modificações no banco de dados, certo? A primeira modificação delas, vamos fazer um inserir registro, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é que eu vou fazer? Eu vou delete from print, certo? Vou apagar todo mundo, 4 linhas deletadas, vou confirmar, pronto, confirmei, agora select asterisco from print, certo? Não vê mais ninguém, a tabela acaba de ficar vazia, beleza. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou lá para o meu DAO, fechar isso aqui é aberto, isso aqui, vamos lá, vou DAO. E eu vou criar um método de adicionar cliente, certo? Se a gente tenha no select que trabalhar convertendo de entidade de relacionamento para orientado a objeto, no adicionar a gente vai fazer o contrário, a gente vai converter de orientado a objeto para entidade de relacionamento. Como é que a gente vai fazer isso? Beleza. A gente precisa fazer o que aqui? Eu vou chegar aqui e vou adicionar um registro novo. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um link, certo? Ele vai pedir para adicionar o try catch, certo? E eu vou criar um SQL aqui, certo? Então, vou criar um SQL. Só que a gente vai o quê? Inserir. Então, inserir, o comando é insert into tabela, certo? A gente vai inserir, beleza. Aí aqui, ó, a gente vai passar a progressão. Código, nome e sobrenome. Massa. E agora, qual é o próximo comando? É o quê?
values. E eu vou meter aqui, ó, umas interrogaçãozinhas. Veja que mágico. Então eu tenho aqui, ó, 3 interrogações. Por quê? Porque eu tenho 3. Então os valores vai ser passado depois. Só que eu não vou utilizar o meu statement comum. Por quê? Porque eu preciso passar parâmetros para ele. Então, como é que eu vou fazer isso? Certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar isso aqui. E vou criar uma classe chamada Prepared Statement. Então, ó, PS. Aí aqui, ó, this.conexão. Get conexão. Vou trocar até esse nome para get connection. É melhor. E aqui eu vou criar um prepared statement. Então eu vou mandar ele preparar. E o que ele pede aqui como parâmetro? A minha instrução SQL que eu vou mandar ele preparar. O que ele está dizendo aqui? Que classe é essa? Então a gente vai trabalhar com essa classe aqui agora. Então essa interface aqui possui todos os recursos do statement, só que ele bota parâmetros para o SQL. Então a gente pode passar parâmetros para ele. Então ele aceita os parâmetros como interrogação. Então eu vou colocar ele tem uma própria implementação de parâmetros dentro dele. Como é que ele implementa esses parâmetros? Ele implementa através de um map, um hash table da vida. Então a gente vai ter um conjunto de parâmetros que a gente vai passar para ele. Então, a cada interrogação daquela vai ser o quê? Um parâmetro. Então, ó, o que eu vou fazer? Tá vendo que a gente tem aqui 1, 2, 3 parâmetros que a gente vai passar para ele. Então ele vai aceitar 3 parâmetros no map dele. Então, ó, ele vira um map. Então, ó, PS eu posso setar os parâmetros dele. Então eu vou setar o quê? O código é o quê? De que tipo? Inteiro. Então eu vou botar um set int, certo? Então ele pede 2 parâmetros esse método set do map. É um map, é uma tabela hash normal. A chave, que é o quê? A ordem. Código 1, nome 2, sobrenome 3. Então, nesse caso aqui, ele não começa do 0, gente. Ele vai começar do 1. Então, ó, essa primeira interrogaçãozinha aqui é um map. Então, ó, código inteiro. Então, o que eu vou passar aqui para ele? c.getCódigo. Então, eu coloquei no map para ele preparar o parâmetro. Então, ó, ps, o nome é o quê? É um string. Então, ó, set string. E aqui, ó, o segundo parâmetro é o c.getNome. ps.set string de novo. Por quê? Porque o sobrenome é outro string, é outro varchar. Então 3.c.get sobrenome. Beleza. Então aqui, ó, eu fiz o quê? Utilizei um map dele. Então ele tem aqui, ó, chave 1, valor, chave valor, chave valor. E aqui para executar o comando, ps.execute update. Então aqui, ó, esse execute update, gente, não significa que o update é o comando update. Não confunda com o comando update do banco. Ele é um comando dizendo assim, execute uma modificação no banco. Então update significa modificação e não necessariamente o comando update, certo? Então insert int cliente, tal. Beleza. Então aqui eu vou inserir, é assim que eu vou inserir um cliente, certo? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o ponto, adicionar o cliente. E aqui na facade, a gente public adicionar cliente. Cliente C. Cadcli. Ponto. Adicionar cliente C. Tá? Faltou aqui a instrução de retorno, que é COI. Beleza. E aqui, gente, cliente C igual a new cliente 1
Maria do Bairro. F. Adicionar cliente. Opa. Não tem ponto print, ponto ali. Então a gente vai fazer o que? A gente vai rodar o comando. Beleza. Rodou o comando. Como é que a gente sabe se funcionou? Ele adicionou Maria do Bairro aqui no meu banco de dados. Então, Maria do Bairro foi adicionada. Então aqui, Joana Maranhão. Adicionou. Eita, gente, olha, vê. Vê o que aconteceu. Ele deu pau no banco. Que é isso? Por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Restrição exclusiva. Cliente PK. Vê que o Oracle, é bom que o Oracle já te dá um retorno da exceção dele. Que é isso? Eu estou violando minha chave primária. Por quê? Porque eu já tinha um cliente já com código 1 e ele não permite, porque a chave primária é única, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Como vocês não aprenderam o sequence no Oracle, que resolveria esse problema com sequence facilmente, que é a maneira certa de resolver problema de duplicidade de quando a tabela, quando o campo vai ser um alto incremento. Então, como vocês não viram isso aqui ainda, o que eu vou fazer? Eu vou resolver de forma alternativa. Aprenda aí. Não é gambiarra não, gente. É de forma alternativa. Então, mas isso aqui é errado, gente, fazer isso aqui, porque quando a gente trabalha com sistema concorrente, pode ser que muita gente acessando. Eu já tive problema com isso quando eu fui dono de um site que ele tinha milhares de acessos por dia, certo? Simultâneos. E às vezes deu problema com isso aqui, na hora de inserir, certo? Então, não caiam nessa de fazer isso não, mas como a gente vai estar trabalhando com um sistema de teste aqui, e a gente não viu o sequence ainda e tal, então relaxa. Isso aqui vai funcionar, vai atender, mas não é o jeito certo, o correto de fazer, certo? Então, ó, select máximo código from client as max, certo? Então aqui, ó, máximo máximo, certo? Então, eu peguei o número máximo, certo? Certo? Então, vou fazer o seguinte: int máximo igual a 0, certo? Então, máximo, ele vai retornar isso aqui. Beleza. Então, aqui, ó, máximo, mais, certo? Então, a gente vai incrementar o máximo e vai passar como código, não mais o cliente.getCódigo, sim o máximo. Certo? Então, se tiver 1, ele vai colocar 2. Se tiver 2, 3, então, enfim, a gente resolve esse problema. Então, aqui no caso, ele vai, Maria do Bairro é cliente 1, ele vai tornar o máximo 1, certo? Se vocês não entenderem esse comando max aqui, o que é que vocês fazem? Cutuca meu grande amigo Adilson Silva, professor de banco de dados, ele vai mostrar o que é essa max. Mas acredito que vocês já devem saber o que é isso aí. Então, isso aí é um comando que retorna o número máximo daquela coluna, certo? O maior valor daquela coluna. Então, é uma função agregadora, né? Então, ele vai retornar aqui o máximo. Aí aqui, ó, as máximo, pega o máximo, certo? Aqui tá vendo, ó? Eu falei, a coluna vai ter o mesmo label aqui, ó. Eu não passei o label aqui, o S, certo? Aqui, as máximo. Então aqui eu vou passar o número máximo. Então aqui a gente vai resolver aquele problema lá. Então aqui a gente pode passar qualquer coisa no código que ele vai rodar tranquilamente. Não rodou, certo? Ele deu algum pau aqui, peraí. Eita caramba. Vou fazer alguma besteira aqui. Select
Ah, pois, esqueci de apagar o L aqui. Peraí. Desculpa aí, falha técnica. Então aqui ele vai rodar e adicionou Joana Maranhão, certo? Com código 2. Então se eu quiser colocar outro mais outro aqui, sei lá, Gustavo Lima. Então, se eu rodar de novo, aqui ele vai funcionar. E tem Gustavo Lima agora aqui no item 3, certo? Tá meio bagunçado aqui, mas ó, order by, código. Então agora aqui ele vai e torna direitinho. Beleza? Tava bem bagunçado, mas agora tá tudo certinho. Então, é isso aí, pessoal. Aula de JDBC aí, facinho, facinho, facinho para vocês. Então, vá trabalhar com o método de update e delete. Então, quando a gente for usar update e delete, a gente vai usar o quê? Update, o statement preparado, ou seja, com parâmetro, certo? O statement com parâmetro. E para o delete, a gente pode usar um execute SQL do próprio statement puro. Então, um abraço para vocês aí, bom feriado e sigam em frente.